A morte sempre teve grande significado entre as culturas antigas do mundo. Para muitos, a morte era uma porta de entrada para uma vida nova e diferente no submundo governado pelos deuses da morte. E pelas deusas da morte também. A vida após a morte nem sempre foi considerada um assunto sombrio. Para alguns, envolvia alegria, festa e felicidade eterna, enquanto para outros, significava escuridão e morte verdadeira. Então vem junto comigo nessa jornada rumo às profundezas e não se esqueça de já ir deixando aquele like e compartilhando esse vídeo, ok? Bora lá! Hades, o deus grego da morte. As divindades da Grécia Antiga são bem conhecidas e existem muitas. Sua mitologia clássica é extremamente diversificada e repleta de muitas criaturas únicas e deuses poderosos. O deus grego da morte e do submundo é talvez o mais conhecido. Hades, como é chamado, é o poderoso rei do submundo, presidindo os mortos, sempre acompanhado de seu cão de guarda de 3 cabeças Cérberos. Hades é irmão de outros 2 grandes deuses gregos, Poseidon e Zeus. O reino desse deus era uma morada enevoada e sombria da morte, conhecida como Erebus. Os mortos entrariam neste reino depois de cruzar o rio Estige, transportados pelo barqueiro Caronte. Hades habitava nesse reino e tinha todo o poder sobre ele e todos os seus habitantes. Ele era um deus imortal e possuía o dom da invisibilidade, graças ao único elmo das trevas que ele usava. Na crença grega, Hades não era totalmente bom nem totalmente mau. No entanto, os fiéis ainda o temiam. Devido à sua fama de severo e rigorosamente justo, ele supervisionava o julgamento e a punição dos mortos pecadores, e os adoradores frequentemente faziam sacrifícios a ele para apaziguá-lo. Morana, a deusa do inverno que traz a morte dos eslavos. Os antigos eslavos tinham uma visão complexa da morte do submundo. Esses 2 termos nem sempre eram sinônimos e a forma como eram vistos variava de tribo para tribo. No entanto, Morana é amplamente considerada como a principal deusa eslava da morte. Conhecida também como Marzana, Marena e Mara, ela era associada às mudanças sazonais que traziam a morte e renascimento. Nos complexos mitos e lendas dos eslavos, Morana chega com o inverno, que é seu reino, e com o inverno, a morte desce sobre a terra. As colheitas não crescem mais, a fome se instala e a vida se torna desafiadora. Rituais complexos eram realizados no final do inverno para tentar expulsar Morana. Acreditava-se que o fim do inverno era a morte dessa deusa e o renascimento de Vesna, a deusa da primavera. Morana também era considerada a deusa dos sonhos, pesadelos e feitiçaria, e comparada à antiga deusa grega Hécate. Hoje, na maioria das línguas eslavas, a palavra que denotam sonhos e pesadelos tem como raiz Mara, proveniente do nome dessa venerada e poderosa senhora do inverno. Anubis, o deus chacal da morte dos egípcios. Para os antigos egípcios, a morte era apenas um trampolim para algo maior e muito mais complexo do que a vida terrena. Quando uma pessoa egípcia morria, acreditava-se que a sua alma seria pesada em balanças especiais. O resultado dessa pesagem decidiria se eles entrariam ou não em Duat, o submundo. Anubis era o deus ligado à morte, ao embalsamento, à vida após a morte e ao submundo. Ele é quem preside a cerimônia de pesagem do coração e introduz os mortos no reino de Duat. Anubis é retratado com um corpo humano e a cabeça de um lobo dourado egípcio, comumente referido como um chacal. Por essa razão, os antigos egípcios ofereciam sacrifícios a ele, que consistiam em chacais mumificados. Milhares desses animais foram descobertos nos cemitérios de Sáqqara e em outros lugares. Na história posterior do Egito, Osíris substituiu Anubis como governante do submundo, mas este último ainda tinha poder sobre os mortos, guiando-os através do limiar para o reino da morte. Ereshkigal, a rainha da morte. Na antiga mitologia da Mesopotâmia, Ereshkigal presidia Kur, o submundo. Conhecida como a rainha da grande terra, ela detinha o domínio sobre os mortos ao lado de seu marido, o poderoso Nergal. Curiosamente, Ereshkigal é bastante obscura nos textos culturais sobreviventes. Por outro lado, ela é mencionada com bastante destaque na literatura mitológica da Mesopotâmia sobrevivente. Agora, o que é certo
é que ela ocupou uma posição de destaque nessa antiga civilização. Algumas fontes traduzem seu nome como Senhora do Grande Lugar, sendo o Grande Lugar o Reino dos Mortos. Nos muitos mitos sobreviventes é explicado que Ereshkigal ultrapassou esse reino de sua própria irmã, a deusa primordial Inanna. Na Mesopotâmia havia um grande templo dedicado a ela, situado na antiga cidade de Kuta. Acreditava-se que as cerimônias dedicadas ao seu nome poderiam curar as pessoas e libertá-las dos maus espíritos. Veles, o pastor das almas dos mortos. Os antigos eslavos tinham uma visão muito mais alegre da morte e da vida após a morte do que muitas outras culturas contemporâneas. Para eles, a morte significava a jornada de 40 dias para Iri, um reino melhor descrito como o céu. Após a morte, acreditava-se que as almas humanas eram transferidas para pássaros, que pousavam nos galhos de uma enorme árvore chamada Tília, aguardando o momento em que seriam ressuscitados mais uma vez. O deus que presidia essas almas era Veles, o pastor dos mortos e o governante do submundo. Muitos elementos de Veles tinham uma conexão arcaica com as profundezas da terra e, portanto, com o submundo. Ele estava associado à umidade, lugares úmidos, gado, cabelos e, presumivelmente, guardava a árvore sagrada do submundo de suas raízes ou de sua base. Seu papel como guardião das almas empoleiradas variava de uma tribo eslava para outra, mas é provável que ele fosse apenas o guardião dos mortos, enquanto deusas como Roda ou o deus Rod decidiam quais almas deveriam ser reencarnadas de novo. Veles, no entanto, está presente em todas as culturas eslavas, o que o confirma como uma das mais antigas divindades eslavas. Hel, a deusa assustadora do submundo viking. É sabido que os antigos vikings tinham uma visão única da morte. Os guerreiros acreditavam que todos aqueles que vivem corajosamente e morrem lutando em batalha certamente seriam recebidos nos salões de Valhalla pelo deus Odin, para festejar e se alegrar. Infelizmente, nem todos teriam esse privilégio. Aqueles que morreram de alguma outra forma acabariam no reino do submundo de Niflheim, onde a deusa Hel governava os mortos. Ela é descrita como uma mulher sombria e desanimada, cuja pele está descolorida como na morte. Na mitologia nórdica, Hel sempre foi agrupada com seres negativos e sombrios. Dizem que ela é filha do deus trapaceiro Loki e da giganta Angrboda, a mãe dos monstros. Seus irmãos são o terrível lobo Fenrir e a serpente de Jormundir. Aqueles que morriam de doença, velhice, como covardes ou como pessoas más, eram destinados aos salões de Hel, onde esta deusa os presidiria. Seu reino era um forte contraste com os salões dourados de Valhalla, e um claro paralelo que pode ser visto com os conceitos cristãos de céu e inferno. Plutão, o senhor do submundo dos romanos. Plutão era o equivalente romano do deus grego Hades e governava o reino dos mortos. Ele era considerado um dos deuses mais poderosos e temidos do panteão romano. Segundo a mitologia romana, Plutão sequestrou a deusa Perséfone para ser sua esposa e rainha do submundo. A partir desse momento, ela passou a alternar seu tempo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Os romanos acreditavam que Plutão era responsável por julgar as almas dos mortos e decidir se elas iriam para o paraíso ou para o inferno. Para honrá-lo, os romanos realizavam cerimônias funerárias elaboradas e ofereciam sacrifícios em seu nome. O culto a Plutão permaneceu popular no Império Romano até a conversão do Império ao cristianismo. Hoje em dia, sua figura ainda é lembrada em obras de arte e literatura que retratam a mitologia romana. Supai, o senhor da morte dos Incas. O enigmático Supai é uma divindade importante nos mitos em crenças Quechua, Inca e Aymara. Este ser demoníaco era o deus da morte e o senhor do submundo Inca, conhecido como Uchupacha. Presidindo o falecido bem como uma raça de demônios cruéis, Supai foi concebido como uma entidade demoníaca com um rosto sombrio e chifres malignos e retorcidos. Era sabido que os Incas temiam muito esse deus da morte e do submundo, e eles o adoravam e faziam sacrifícios para ficarem a salvo de seus caminhos nocivos. Devido a esses aspectos negativos e ao medo que incutia nos fiéis, Supai foi rapidamente ligado ao conceito do diabo cristão.
após a colonização espanhola das Américas. De fato, ao longo dos séculos, o nome Supai foi a palavra local usada para demônio cristão. No entanto, em tempos pré-cristãos, os povos indígenas realizaram muitas danças e rituais elaborados e evocativos, dedicados ao deus Supai. Orcus, o algoz dos mortos etrusco. A mitologia pré-romana itálica da Península dos Apeninos ainda está um tanto envolta em mistério. Ainda assim, quando os romanos ganharam poder e proeminência, sua mitologia e panteão mostraram um leve vislumbre das crenças das culturas que os precederam. Orcus, o deus do submundo na mitologia romana, também estava presente entre os etruscos e algumas das tribos itálicas. Orcus era o governante do submundo e punia os malfeitores e aqueles que quebravam seus juramentos. Em certas pinturas de túmulos, Orcus é retratado como um gigante peludo e barbudo que atormenta os pecadores na vida após a morte eternamente. Alguns estudiosos sugerem que Orcus é derivado do antigo demônio grego Orcos, e que a prova disso pode ser vista nos nomes semelhantes. O culto a Orcus era dominante no interior da Itália, o que permitiu que essa divindade sobrevivesse até a Idade Média. Ainda assim, sua imagem e papel foram muito transformados e seu papel original esquecido. Yama, o venerável deus hindu da morte. Tanto a religião hindu quanto a budista estão repletas de divindades diversas, muitas vezes sombrias e mórbidas. Yama, também conhecido como Yamaraja, Yama é o deus da morte e do submundo e também uma das divindades mais antigas e importantes em suas visões de mundo. A mitologia nos diz que Yama é filho do grande deus Sol Surya e o primeiro ser humano a morrer. Por causa disso, ele se tornou o governante dos mortos, presidindo o submundo como o senhor dos espíritos dos mortos. Yama é um deus justo e correto, e ainda por cima, severo. No submundo, ele distribui justiça e punição aos pecadores em seu reino. Na maioria das representações, Yama é mostrado como um homem azul ou de pele escura, montado em um búfalo. Em seus braços ele carrega um laço e uma massa, que são as ferramentas que ele usa para capturar as almas dos mortos. Até hoje, ele continua sendo um dos mais antigos deuses hindus. E assim chegamos ao final dessa jornada pelos deuses do submundo. Espero que essa imersão nessas histórias e lendas tenha sido enriquecedora e tenha despertado em você um interesse ainda maior por essas tradições que compõem a rica tapeçaria da história humana. Obrigado por me acompanhar nessa jornada e não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. E nos vemos numa próxima civilização. Evoé.